Amém. Boa noite a todos, mais uma vez, a paz do Senhor. Bom estarmos aqui adorando a Deus, né? Tem um louvor que começa assim, né? Muito lindo, gosto muito. Queridos, que o Espírito Santo possa fluir no nosso meio, falar aos nossos corações, porque importa que Deus fale, não é isso? Tão tremendo isso, né? É engraçado que o pregador às vezes prepara a mensagem, aí às vezes o irmão fala assim: puxa, Deus falou comigo assim. Aí você nem lembra que você falou isso, mas de alguma forma Deus falou com a pessoa. Então, importante é que Deus fale, né? Graças a Deus por tudo. E eu estava essa semana, uma palavra tocou muito no meu coração, que se encontra lá no livro de Eclesiastes 7:8, que tem por tema: o fim é melhor do que o começo. É uma melhorada, né? Ficou bom, né? Quem mexeu? Ficou bom. O fim é melhor do que o começo. Olha só. Então você abra, por gentileza, a tua Bíblia em Eclesiastes 7. Eclesiastes, louvado seja o nome do Senhor. Fica logo após. Tem Salmos, tem Provérbios e vem Eclesiastes. Também é um livro que foi escrito por Salomão, o qual ali pediu a Deus algo muito especial. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. E ali o Senhor acrescentou sobre a vida dele sabedoria, e ele escreveu Provérbios, livro da sabedoria, escreveu alguns Salmos, escreveu Eclesiastes. No finalzinho da sua vida, uma reflexão íntima de tantas coisas que estavam ocorrendo na sua vida, e ele escreveu Eclesiastes. Então tem para nós muita revelação, muita coisa boa. Então Eclesiastes 7, lá no versículo 8, acharam? Está escrito aqui, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Então, queridos, meditando sobre esse versículo, sobre esta palavra, nós entendemos o seguinte: que a nossa vida é uma caminhada, não é verdade? Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um final. E aqui o Senhor nos fala que o melhor é o fim de todas as coisas. Como nós vamos concluir a nossa carreira aqui nessa terra, né? Eu gosto do apóstolo Paulo, deixa aí marcado Eclesiastes, abra lá em 2 Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, que o apóstolo Paulo, após passar tantas coisas na sua vida, ele faz essa declaração, né? 2 Timóteo capítulo 4, lá no versículo 7, ele declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E vai ser uma glória para todos nós chegarmos naquele grande dia e fazer essa declaração: combati o bom combate. Por que combater o bom combate? Porque nós entendemos que a nossa vida aqui nessa terra, estamos peregrinando aqui nesta terra, porque a nossa morada é Canaã celestial. Nós temos um destino certo. O Senhor Jesus falou: eu vou para o Pai e vou preparar muitas moradas. Então você já tem uma casa adornada lá, separada pelo Senhor, amém? Mas na nossa vida há uma caminhada. Seria muito bom se após aceitar, ou não, né? Tem pessoas que têm medo da morte ainda. Mas se você pensar como é o céu, que o Senhor fala que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? Que ruas de ouro e cada coisa linda e maravilhosa. E às vezes quem teve experiência assim, de quase partir, que é servo de Deus, não tem muito medo não. Aquele medo que tinha antes, a pessoa que tinha um medo da morte, medo de morrer, medo de morrer. Quando você é servo de Deus e entende que está preparado para você, você até descansa. Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim é muito bom, né? E é interessante isso. Mas nós temos uma carreira a cumprir, né? Como Paulo declarou: cumprir, combati o bom combate. Por que o bom combate? Porque há lutas, querido, para nós enfrentarmos aqui diariamente. Seria tão bom se tudo ocorresse às mil maravilhas, se tudo fosse um mar de rosas, se todos os nossos relacionamentos fossem sem conflitos, né? Que todos os nossos sonhos não tivéssemos que ter fé, que lutar, que perseverar, que todas as promessas de Deus que nós cremos que fazem parte da nossa vida acontecessem instantaneamente sobre nós. Senhor, declarei, aconteceu e acabou. Mas não é assim. Por isso que Paulo fala: eu combati o bom combate.
porque ele entendia que sobre ele, por mais que ele tinha combates, né, ali nós vemos sobre a vida de Paulo que ele passou, prisões, ele foi martirizado, foi humilhado e tantas coisas, mas ele entendia que aquele que estava sobre a vida dele era o Todo-Poderoso. Por isso que ele declarou: eu combati o quê? O bom combate, porque eu sou mais. Você pode declarar para o teu irmão: nós somos mais do que vencedores, porque aquele que está por nós, acima de nós, nos guiando, ele já venceu todas as coisas. Mas entenda bem, o Senhor ele deixa bem claro para nós nas suas escrituras: nesse mundo tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, como eu venci, assim também nós venceremos, porque nós somos provados. Não adianta. A Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, que a nossa fé ela é provada como ouro. Você já parou para pensar o processo que o ouro passa, esse metal, que ele não vem purificado, né? Geralmente ele vem com muitas impurezas, ele vem com alguns metais pesados. E eu estava outro dia vendo uma reportagem do processo de purificação do ouro. Gente, é muita coisa. A fornalha é muito quente para separar os metais pesados do ouro. Depois é um processo de purificação. É tanto processo que passa até chegar aquele ouro que a gente vai lá, né? Quem está se preparando para os noivados, para os casamentos, aí não vê a hora, né? De colocar aquela aliança de ouro no seu dedo, que vai reluzir, né? Que vai brilhar. Então, mas para isso tudo é um processo que é complicado. E o Senhor fala que a nossa fé, meu Deus, deixa eu parar para pensar nisso. A Bíblia fala que o justo viverá o que? Da fé. Então vai ter situações em tua vida, em minha vida, nessa carreira que nós estamos aqui completando, cumprindo nesta terra, que você vai precisar usar a fé. Eu acho que em todo tempo, para você continuar crendo acima das circunstâncias, você perseverar acima daquilo que te diz não, você acreditar quando tudo parece que não tem mais jeito, quando a situação fala assim: não, Senhor, eu acho que não tem mais jeito, esse meu casamento não tem mais jeito, essa profissão acho que para mim não dá mais certo, essa faculdade eu não consigo. E as coisas vêm, às vezes um laudo médico, uma situação adversa que você passa na sua vida, problema emocional e tantas coisas que o servo, o homem e a mulher de Deus passa. Aí você precisa o quê? Usar o recurso da fé, porque você entende, como nós estamos falando aqui, que o melhor de tudo não é o começo da sua caminhada, mas é o final. E para ser um final glorioso, você tem que combater, como Paulo declarou, combater um bom combate a cada dia. E a tua fé é provada como o ouro que passa ali pelo fogo. A nossa fé é provada. E nós temos que usar o recurso que é da palavra de Deus e crer acima das circunstâncias. A Bíblia declara que Abraão, ele foi o que? O nosso pai da fé, porque ele creu acima das circunstâncias. Ele creu no improvável. Ele creu naquilo que humanamente falando era impossível. Mas a Bíblia nos declara lá em Romanos 4 que por Abraão crer, isso foi imputado como justiça. É como se Deus batesse o martelo lá de cima. Olha, realmente, humanamente falando, é impossível. O que você vive, todos aqueles que te cercam falam, não vai acontecer. Mas por você crer na minha promessa, por você crer na minha palavra, e eu te provo, Abraão, e eu te provo, e o Senhor provou ele 25 anos até cumprir. Mas por ele crer, o Senhor, ele é o justo juiz. Você pode entender isso? Que o Senhor está no controle de todas as coisas e que ele tem um martelo nas mãos dele, aquele martelo que quando a gente olha no tribunal, né, tá ali o martelo, o juiz bate aquele martelo, é a sentença final, declarou a sentença e o Senhor bateu o martelo e falou: por você crer, isso foi imputado
como justiça e você vai alcançar. Então a nossa carreira, ela é movida por isso. Porque, queridos, as coisas não vêm uma facilidade que muitas vezes nós desejávamos, ou imaginávamos, ou sonhávamos. Às vezes a gente vem assim para Jesus, aí pensa assim, agora todos os meus problemas acabaram. Porque me falaram que Jesus é muito bom e é mesmo, Ele é meu Salvador, glória a Deus por isso. E a gente vem com aquele coração alegre, pensa assim, agora acabou-se os meus problemas. Mas todos nós temos as nossas experiências de fé. Todos nós, em nossa caminhada, vamos ser provados em alguma área. Quando o Senhor virou para aquele povo que estava lá no Egito, estava lá na escravidão, sob o jugo de Faraó, aquele jugo pesado, Ele falou, eu vou arrancar vocês daí, eu vou trazer libertação sobre a vida de vocês. O Senhor declarou para eles, há para vocês uma terra prometida, eu vou constituir vocês, eles eram escravos, o Senhor falou, eu vou constituir vocês de uma nação. O povo judeu, a nação de Israel, nasceu após aquele acontecimento. Mas entenda bem, será que o Senhor seria muito bom, chegasse lá para Moisés e falasse assim, Moisés, estou te enviando para libertar o povo, então reúne todo mundo num quarteirão, porque eu vou descer uma nuvem do céu, como se fosse um tapete voador, e vai todo mundo subir em cima dessa nuvem e eu vou transportá-lo até a terra prometida. Mas não foi assim que aconteceu. Eles foram provados, e foi o caminho mais longo, havia um caminho mais curto, mas naquele caminho curto, havia pessoas, moradores que iriam entrar em guerra, e eles não estavam preparados para a guerra, mas o Senhor os provou, num caminho mais longo, no deserto, mas no deserto não faltou água, no deserto não faltou pão, no deserto o Senhor enviava carnes, codornizes, no deserto o Senhor os poupava do frio terrível da noite, colocando uma coluna de fogo, poupava do calor insuportável do dia, colocando uma nuvem sobre eles, porque eles estavam debaixo da proteção de Deus, mas eles não foram isentos de passar por aquela situação. A nossa caminhada é assim. Vai ter momentos que o Senhor vira para nós e fala assim, há algo para você, eu tenho separado algo para a tua vida, mas há uma caminhada. Você vai começar, sabe o quê? A ter experiências com Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Vão ser os momentos das experiências. E aí, queridos, quando a gente está passando por ela, a gente não gosta muito de passar, não. A gente fala, Senhor, por quê? Poderia, de repente, esse marido ser mais manso, esse filho ser mais obediente, essa situação fluir, esse negócio acontecer. Por quê, Senhor? Mas a Bíblia fala o seguinte, que Ele permite para nós termos experiência, e aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, você vai ser testemunho vivo amanhã. Tem uma palavra que fala assim, o Deus de consolação, o Deus que te consola, no momento que você passa por dificuldade, que você pensa que você está sozinho, que as coisas estão complicadas, mas você começa a ter experiência com este Deus, porque o justo vive pela fé, a sua fé é provada como ouro no fogo. Então nesse momento você começa a ter um momento de experiência. O Deus de consolação, Ele vai te consolar. E sabe o que vai acontecer? Amanhã, você que foi consolado, que teve essa experiência, vai consolar a outros. Você, entenda bem, é boca de Deus aqui nesta terra, em nome de Jesus. Aleluia! Coisa gloriosa é você poder declarar, meu irmão, minha irmã, não temas, eu passei por algo parecido e Deus me sustentou. Quando ocorreu isso, eu fiquei também assim, mas eu busquei a Deus, Ele me socorreu, Ele é teu socorro bem presente no dia da tua angústia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E são experiências que nós vamos adquirindo com o Senhor. Nessa caminhada, querido, o nosso eu também é provado. A Bíblia fala que o caminho é estreito, é apertadinho, o negócio não é tão fácil não, Seria bom, Senhor, que a porta fosse espaçosa, que o caminho fosse largo, que eu pudesse entrar, levando todas as minhas manias e aquilo que eu acho que é certo. Mas quando o caminho ser estreitinho, você está gordinho aí do teu ego, do teu eu, o Senhor vai afina um pouquinho, filhinho.
filhinho, afina um pouquinho para tu passar nesta porta, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá, no livro de Mateus 7. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, lá no versículo 13. É tratamento de Deus, amém? O Senhor trata, irmãos, aquele orgulho, né? Às vezes aquele orgulho, aquela coisa, o Senhor quebra a gente. Ah, meu filho, está muito mais em pé. Deixa eu te quebrar um pouquinho, para fazer um vaso novo, né? Para minha glória, para encher daquilo que é virtude, para o meu nome ser glorificado na tua vida. Então aqui, acharam Mateus 7, versículo 13? Vamos ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, queridos, sabe o que começa a acontecer? Nós abrimos aqui com esse tema: melhor é o fim do que o início. Muitos começam na empolgação. Ah, que bom, né? Jesus é bom, e ali Deus tem misericórdia, porque veio de tantas coisas, a gente traz tantas coisas do mundo, temperamento, mazela, mania, né? Algumas coisas, e aí a gente vai naquele amor, naquela empolgação. Mas a partir do momento que nós vamos nos deparando com a palavra de Deus, a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Sabe o que é isso? O Senhor começa a falar conosco, aí fica aquela guerra, né? Da carne com o Espírito. Da carne com o Espírito. Mas, Senhor, só um pouquinho. Ah, Senhor, isso não faz mal. Aí a gente quer começar a cultivar aqueles pecadinhos de estimação. Sabe aqueles pecadinhos de estimação? Ah, não faço mal a ninguém, né? Deixa eu cultivar isso aqui. Mas a Bíblia fala o seguinte: compara isso com as raposinhas. Vocês já ouviram falar? Lá em Cantares, capítulo 2, que vai falar assim, ó: joga fora as raposinhas, joga fora esses pecadinhos aí que você acha que não faz mal para ninguém, que é problema seu, que é só o negócio que não está ocasionando. Mas o Senhor fala: lança fora essas raposinhas. Porque lá em Cantares fala o seguinte: apanhai as raposinhas. Porque nas cercas das vinhas, as vinhas, elas têm cercas, né? Lá a plantação de uva, de vinha, elas têm aquelas cercas de arame farpados. As raposonas, gordonas, né? Elas não entram. Mas as raposinhas, filhotinhos de raposa, elas vão entrando pelas brechas, pelas brechinhas. Só aquela situação que a gente vai dando brecha. Ah, não tem coisa, né? Um negocinho, deixa pra lá, vamos empurrando com a barriga, fazer vista grossa, né? Vamos lá. Mas só que a bichinha, ela fica lá rondando e vai comendo da vinha. E ela vai comendo da vinha. E se não botar lá para fora, ela fica gorda, grande e acaba com toda a vinha. Então a nossa fé é provada e o caminho é estreito. Vai ter momento que você fala: isso aí, o Espírito Santo já falou comigo, né? Tem coisa que a gente entende que o Espírito Santo está falando. É interessante isso. Sabe uma coisa que a gente costuma fazer? Quando a gente lê um livro, ou lê a Bíblia, ou vem no culto e a palavra está ali sendo ministrada, tem situações que é o Espírito Santo falando conosco para um conserto, porque toda a palavra é boa para edificação, para exortação, para corrigir, para redarguir. Tudo é bom, tudo que vem de Deus é bom. Então, mas acontece muitas vezes, quando o Espírito Santo está nos tocando em algo, a gente lembra logo de alguém. Poxa, seria tão bom que fulano precisava escutar essa palavra aqui. Olha, eu acho que essa palavra o meu marido precisava escutar. Por que ele não está aqui? Poxa vida, meu marido tem que estar aqui escutando essa palavra. Ou meu filho, ou ciclano, ou irmão A, irmão B. Nossa palavra. Mas se você está aqui, amado, só te falo uma coisa: essa palavra é para mim e para você. É para mim e para você. Porque Deus está falando conosco. Por mais que você pense: ah, mas eu, né? É contigo mesmo. É conosco mesmo. Então o Senhor, Ele nos prepara, por quê? Melhor é o fim, irmãos, do que o início. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele começa a nos
nos ensinar que a nossa caminhada tem lutas, a nossa caminhada nós vamos ter que esvaziar do nosso eu, vão ter coisas que nós vamos ter que negar, tem situações que você vai ter que liberar, como o perdão. Quantas pessoas ficam retidas, as suas bênçãos, não entendem. Tem pessoas que falam assim, poxa, não é possível, eu já estou tantos anos na igreja, eu já estou fazendo isso, eu faço campanha, eu faço a corrente tal, eu faço jejum tal, eu faço não sei o que das quantas, e não consigo ver nada. Sabe por quê? Ainda há algo no teu coração que precisa ser lançado fora. Toda raiz de amargura, toda falta de perdão, para você completar a tua carreira com louvor, não pode ficar no teu coração ressentimento, mágoa. Querido, irai-vos, a Bíblia fala, tem momento que a gente ira, nós somos seres humanos, irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Não se coloque o sol sobre a vossa ira. Você irou, você teve uma dificuldade, você teve um problema, você é um ser humano. Mas busque em Deus liberar isso o mais rápido possível. Porque quando ele fala lá em Hebreus, eu te peço para abrir a tua Bíblia, Hebreus capítulo 12, sobre a raiz de amargura, ele fala o seguinte, que, por que raiz, gente? Uma planta, para estar enraizada, ela está fundamentada, ela está arraigada, cresceu, né? Você coloca uma semente, ela não tem raiz da noite para o dia. O diabo às vezes lança uma semente no teu coração, uma semente de amargura, e ele fica te sugestionando. Ele te sugestiona, você realmente é um pobre coitado, você realmente foi prejudicado, você realmente é aquele que é um coitadinho de você. Não, ó, não olha mais pro fulano não, hein? Não pede mais a Deus por ele não, por ela, porque você tem que vir a você. As pessoas têm que entender que você... E aquilo ali, o diabo vai fazendo crescer dentro de você uma raiz. Era uma semente. Aí ele começa a fazer crescer uma raiz. E você vai alimentando aquilo, vai alimentando aquilo. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Meu irmão, você quer ser agraciado? Arranca do teu coração todo tipo de raiz de amargura, mas libera para ontem. É cura para a tua alma, é bênção para a tua vida, é saúde para o teu corpo. Meu irmão, Efésios fala o seguinte: a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, são hostes espirituais da maldade que atuam, e vão atuar onde? Aonde eles encontram brecha, aonde vê que tem uma brecha ali para ele usar. Infelizmente ele vai usar, infelizmente eu te digo, muitas vezes usa aquele que vocês mais amam, que está mais próximo de você, aquele que seria o seu referencial, que você tem ali uma inspiração ou confiança, mas vai acontecer. Por quê? Porque deu brecha, e o diabo, ele está ao nosso derredor, ele só quer uma brecha. Lá em 1 Pedro 5 fala que ele está ao nosso derredor, mas ele fala o seguinte: sede sóbrios, seja equilibrados. Se você quiser pode abrir essa palavra, 1 Pedro 5, lá no versículo 8. Sede sóbrios, que significa sede equilibrados, vigiai. Por quê? O diabo, ele é teu amigo? Ele é teu amigo? Ele quer o teu bem? O que ele fala? Vosso? O que é um adversário? Aquele que luta contra você. O que é um adversário? Que quer ver a tua derrota, não é verdade? No campeonato, tá lá, o adversário quer ganhar, ele quer ver a tua derrota, só vai ganhar se você for derrotado. Então ele fala, porque o vosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás, ele tem fúria, ele é como leão, ele busca quem ele pode tragar, e ele quer somente uma brechinha, irmãos. Não precisa abrir um portalzão não, né? Tem um ditado que eu lembrei agora, pastor, que onde passa um boi,
passa uma boiada. E onde entra um capeta, entra o inferno todo. Então, às vezes, é uma brecha que a gente dá assim. Ou então que dão, às vezes até te ferir, para você não alcançar a bênção. Entenda bem, quando alguém é usado pelo inimigo para te ferir, não foi você que deu a brecha, mas você vai dar brecha se você continuar alimentando essa ira, se você não liberar perdão. Porque qual a estratégia de Satanás? Ele usou aquele que deu lugar. Infelizmente foi marionete na mão do capeta. Mas aquele que foi ferido, se ele não liberar perdão mais rápido possível, ele vai deixar enraizar dentro dele uma raiz de amargura. E o que acontece? Vai ser impedido de ser agraciado. As suas orações você vai fazer, mas se teu coração está cheio de amargura, está cheio de ressentimento, ela vai bater no teto e vai voltar. Porque o Senhor nos ensina isso, é muito claro na oração do Pai Nosso, para nós perdoarmos os nossos ofensores. Porque assim como eles nos ofenderam, nós temos que perdoar, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Então é uma regra básica, é uma oração modelo. Se eu não sou rápida nisso, e entenda bem, também não pense que porque eu estou com magoada, ou estou com raiva, então não adianta nem orar. É porque eu estou dando. Pelo contrário, vai entrando na presença de Deus, porque somente o Espírito Santo pode liberar isso do teu coração. E quando se entrar com força no teu coração, você vai falar: Satanás, você perdeu. Diabo, até então você estava me derrotando, até então eu estava dando lugar para esse sentimento de mágoa, me achando um pobre coitado, um sentimento de autocomiseração, de baixa autoestima. Mas agora, Satanás, eu entendo que há um poder no mundo espiritual, e eu libero isso. Tudo aquilo que aconteceu, eu perdoo, ou eu peço perdão se foi você que magoou. Você vai lá e tem humildade e o caráter cristão de reconhecer que você errou, porque você não é perfeito, e se arrependa e peça perdão. Para quê? Para que Deus continue derramando das bênçãos sobre a tua vida. Quanto mais você resistir, quanto mais você endurecer o seu coração, quanto mais você achar que não, porque senão você vai ser humilhado, porque agora você vai ser tapete. Meu irmão, aí que você é um tapete mesmo na mão do diabo. Aí que a intriga se cria, aí que o problema se estabelece, aí que você não tem mais unção. Já viu um crente sem unção? Sem autoridade de Deus? Você já parou para pensar isso na profundidade que é esse negócio? Você está com o teu coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, não libera perdão, deixa crescer a raiz de amargura, está contaminado com tanta coisa, contamina quem está do teu lado, você é privado da graça de Deus, você não é abençoado. Aí você precisa de Deus, porque precisamos de Deus a todo dia. Você precisa, e aí? Você pede ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra. Você abre a Bíblia e fala: Senhor, me revela a tua palavra. E parece que é nada. Meu irmão, em nome de Jesus, está repreendido esse capeta das nossas vidas. Vamos ser rápidos em discernir aquilo que atua por trás e receber a graça de Deus. Você teve na sua caminhada alguns tropeços, é normal. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Teve alguns tropeços, teve alguns acontecimentos, mas não fique paralisado nisso aí. Prossiga para o alvo, prossiga para Jesus. Paulo, ele fez uma declaração muito sábia lá em Filipenses. Ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Aconteceu alguma coisa, você foi magoado, você magoou alguém, aconteceu um problema, não congele a sua vida espiritual, não congele a sua vida, porque para tudo, parece que o diabo, ele entra com força e para tudo. Seja rápido nesse momento, libere o teu coração, faça aquilo que Deus está ordenando você fazer, para que as bênçãos possam voltar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abençoa aquele que te amaldiçoa, ora por aquele que te persegue, aquele que você já falou, mas não tem entendimento, só entrega na mão de Deus, mas o seu coração tem que estar limpo. Porque a Bíblia nos relata o seguinte, Mateus capítulo 5, no sermão das bem-aventuranças, que somente os puros, os limpos de coração, verão a Deus. Se algo no teu coração, e nós entendemos que somos templo do Espírito Santo de Deus, não há como habitar dois corpos no mesmo corpo, não há como habitar. Ou você vai enraizar a ira, sentimentos de mágoas, e teu coração vai estar cheio dessas coisas, ou você vai se esvaziar, como nós falamos aqui na sexta-feira passada. Eu me esvazio, Senhor, eu arranco de mim. Eu sei que é duro, é difícil, às vezes dói, às vezes a gente chora,
mas eu me esvazio para me encher do Senhor. Aleluia! Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Porque não adianta você entrar e sair dentro da casa de Deus, passa semana e volta semana, e você está com o teu coração cheio de tantas coisas, e você não está vendo Deus em nada, e você não está percebendo nada. Irmão, em nome de Jesus, nessa caminhada nós temos que buscar em Deus. Somos falhos, somos limitados, mas Senhor, me dá sabedoria para me vencer. Porque o diabo também prepara banquetes para a gente. A vontade de Satanás é que a gente caia nesses banquetes que ele prepara. Tantos banquetes Satanás prepara. Irmãos, o próprio Jesus, Satanás quis preparar um banquete para Jesus. Ele falou: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Senhor falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque naquele momento ele estava com um propósito no seu coração. Irmãos, Satanás, ele quer desviar você daquilo que Deus tem para a sua vida. A vontade do inimigo é te paralisar na sua vida espiritual, é te fazer retroceder, te congelar. Se você está realizando algo para Deus, ele trabalha de todas as formas para te paralisar, para você se desviar, para você se apropriar do banquete que ele preparou para você, e você fica parado naquilo ali. Às vezes olha para trás. O Senhor fala na palavra dele que ali, quando Sodoma e Gomorra já estava pecado demais, já estava fedendo as narinas de Deus, e ali Abraão ele intercedeu pelo seu sobrinho Ló. O Senhor enviou os anjos do Senhor lá para arrancar Ló daquele local. A Bíblia fala que no meio do caminho, a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela teve saudade daquela terra, e a Bíblia fala que ela virou estátua de sal, pilar de sal. Sabe por quê? Satanás, ele prepara banquete para no meio do caminho a gente olhar para trás, a gente pensar assim: é difícil demais servir a Jesus. Mas nós já falamos aqui, o caminho é estreito, a porta é estreita, meu irmão. Deus, o que eu gosto do Senhor é que Ele não nos oculta nada. Ele não nos ilude. Fala: não, filhinho, você vai sentar no pudim, vai ser um mar de rosa, vai tudo fluir, aleluia. Você vai vencer no poder do Senhor, na força do Senhor. Mas, meu irmão, a força não é sua não, porque a nossa força é limitada. A força vem de Deus para você erguer a tua cabeça e vencer. Aleluia! Porque muitas coisas acontecem na nossa caminhada. Quando a gente começa a lembrar dos homens de Deus, homens separados por Deus, mas que tiveram na sua caminhada desvios, que tiveram na sua caminhada embaraço, e Deus mostra isso pra gente, porque para nos alertar por amor às nossas vidas. Você vai lembrar da vida de Sansão? Deus levantou aquele homem para ser um libertador, para ser um juiz daquela terra, para defender o seu povo. Havia sobre Sansão uma força excomunal, né? Usei essa palavra é certa, né? Uma força tremenda, que o homem matava assim com a queixada de burro, matava não sei quantos homens, era uma coisa. Mas no meio da sua caminhada, se deixou levar pela sua fraqueza. E qual era a fraqueza de Sansão? A carne, né? Não podia ver uma mulher bonita que o homem mirava, olha Jesus, e só gostava de quem não era do povo de Deus, só os filisteus, cheirosa, cheirosa, lembra? Não podia ver a cheirosa. O homem ficava todo bobão, até que encontrou a abençoada da Dalila, né? E a Dalila ali preparou, foi armando a cama dele. Você me ama mesmo, né? Aquele papinho, aquele nenê, né? Já vê assim. Vem com aquele papinho mole, aquela vozinha. Você me ama, me fala teu segredo. Aí ele ficava brincando com ela. Se você me amarrar com 7 cordas de bicho, se você fizer não sei quantas tranças, se você fizer... Até que ela já está, você me ama, eu sou uma coitada, não sei o que lá. E o homem pensou: não vou perder essa mulher, não posso, né? Vou abrir o jogo para ela. Foi a derrota dele. Aí quando falou: a força está no meu cabelo. O homem, na mesma hora, né? O diabo veio com fúria, né, irmão? Ele só quer uma brecha, misericórdia, meu Deus do céu. Veio com fúria, cegou os olhos daquele homem, botou ele como escravo, né? Foi humilhado, né? Coisa triste, né? Você vê um homem tão cheio de poder de Deus, tanta virtude, e ali naquela vida
horrorosa. Aí o cabelo foi crescendo, passando dos anos, e ele falou, vou acabar com todo mundo, né? Quando teve aquela festa lá naquele tempo, ele procurou um local cego, o local das colunas que sustentavam aquele templo, e Deus renovou as forças dele, que ele conseguiu destruir. E a Bíblia fala que matou mais Sansão na sua morte do que na sua vida, mas morreu junto. Agora você vê, se Deus queria, será que era a vontade soberana de Deus para ele? Né? Então, são coisas que vão acontecendo na nossa caminhada. Deus permite estar na palavra dele. Deus não podia só botar as coisas boas, né? Eu separei, o homem foi perfeitão, ó, esse aí, ó, show de bola. Para mostrar que nós temos as nossas fragilidades, para mostrar que cada um de nós tem áreas na nossa vida que temos que estar em vigilância, que o diabo, naquela área que é tua fragilidade, ele pode preparar um embaraço para você cair, ele pode preparar um laço para você cair. A vida de Davi mesmo, irmãos. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu já peguei irmãos assim, eu não entendendo. Ela chegou para mim e falou, eu não entendo como que Deus chamava Davi segundo o coração de Deus, e esse homem adulterou, e esse homem armou ali um homicídio, né? E como é que pode? Depois Deus continuou chamando ele, homem segundo o coração de Deus. Mas você vai ver as consequências que houve sobre a vida de Davi. São terríveis, terríveis. Deus, ele perdoa quando a gente se humilha. Qual foi o segredo de Davi? Ele errou feio. Ele quis ocultar tudo dos olhos de Deus. Mas não adianta, que Deus tudo vê, tudo sabe. Lá Salmo 139, a gente vai ver que os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Ele nos sonda, Ele nos conhece o nosso íntimo. Deus sabe tudo. Tentou ocultar de todo mundo. Até que Deus levanta Natã e falou, olha, Davi conta uma história lá, até a semana passada foi com as crianças, né? Tinha um homem muito rico, com muitos gados, muitas ovelhas, e tinha um pobrezinho que cuidava lá da sua ovelhinha, junto no seio dos seus filhos. Mas chegou um viajante na casa do homem rico, e ele quis preparar um banquete. O que ele fez? Pegou a ovelha, a única ovelhinha do homem pobre. Aí Davi se encheu de ira, de fúria, né? Falou, esse homem é digno de morte. Aí Natã mete o dedão na cara e fala, o que? Esse homem é você. Tantas mulheres naquela época podiam casar, só dá confusão, né? Casaram com um monte de mulher, e ele quis pegar a mulher do outro, adulterou, matou o cara, uma loucura, né? Que é a consequência disso? Davi se arrependeu? Se arrependeu, se humilhou aos pés do Senhor. Salmo 51, se não me engano, você vai ler esse relato de Davi. Mas houve uma consequência. O filho do adultério morreu. E Natã falou, nunca mais vai haver paz dentro da tua casa, seu lar vai ser atribulado. Consequência dos filhos de Davi. Um irmão estupra ao irmão. O outro, com raiva, mata o irmão que estuprou. E o outro quer tomar o trono de Davi. E aquela confusão dentro daquele lar, consequência de uma atitude pecaminosa. Foi uma falha na sua caminhada? Foi. Deus perdoou? Deus perdoou. Mas ele não precisava passar por isso. Por que Deus nos fala isso? Para nós estarmos alertas. Para nós estarmos vigilantes. Porque não basta, pode ser rei, pode ser autoridade, pode ser quem for. A Bíblia lá em Gálatas fala, aquilo que o homem semear, isso se fará. De Deus não se zomba. Não tem esse negócio. Porque é líder, porque é presidente, porque é isso. Você está vendo agora um monte de gente sendo pega, os grandões aí. Não tem ali para Deus, há julgamento para todos eles. Todos os joelhos se dobrará. Então nós vamos ver relatos de homens que ocorreram, que infelizmente tiveram problemas na sua caminhada. Mas também nós vamos ver relatos de homens que foram bem-sucedidos, começaram até mal, mas que no final o nome do Senhor foi glorificado. Você vê a vida de José, do Egito, né? Um jovem que foi humilhado pelos seus irmãos, por inveja, os irmãos quase mataram José, venderam como escravo. Ele foi levado sobre a vida dele uma acusação falsa de ter ali cometido algo com a mulher de Potifar, foi levado à prisão. Mas qual foi o final de José? Porque ele permaneceu crendo em Deus. É fácil, irmãos. Rapaz, acredita-se que ele, na média de seus 17 anos, o melhor da sua vida, passou anos e anos nesse sofrimento, quase morto, vendido como escravo, prisioneiro, mas em todo o tempo ele não negava a Deus. Então há exemplos difíceis,
mas também há exemplos que glorificam o nome do Senhor. Qual foi o final da vida de José? Foi exaltado, foi levantado como o segundo homem do Egito. Sobre ele havia uma autoridade de governar toda aquela terra num momento tão difícil, onde pela divina revelação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, ele revelou o significado do sonho de Faraó, que haveria 7 anos de fartura, mas haveria também 7 anos de escassez. E ali Faraó entendeu que ele era o homem certo para administrar, porque Deus estava dando sabedoria a ele. Então o teu temor a Deus na tua caminhada, por mais que você passe por um momento sendo humilhado, o Senhor fala que Deus exalta os humilhados, que diante da humilhação vem a honra, mas diante da exaltação vem a queda. A Bíblia fala isso. Então José foi erguido como segundo homem ali, salvou toda uma nação pela sua administração. Onde havia fome, lá no Egito tinha alimento, tinha grão, tinha comida, e todos tinham que estar lá, até que a sua família veio e tiveram que reconhecer o que Deus fez, e Deus o exaltou. A gente observa, né, irmãos, a vida também daquele bandido, né, aquele que estava ao lado de Jesus. Havia 2, não é verdade? Eu não sei o que aquele homem fez, mas alguma coisa ele fez, porque ele estava crucificado. E aquele tipo de morte era a morte de mais humilhação, era o grau mais alto. Vamos dizer, se hoje tem aí alguns países, cadeira elétrica, sei lá, que é o grau maior de execução, naquela época era crucificação, o grau de mais humilhação, de tortura, para que todo aquele povo vissem e temessem as autoridades daquele lugar, os romanos, porque era colocado num lugar alto, numa exposição para que todos observassem. Era uma coisa de altíssimo sofrimento, de altíssima dor e de humilhação. Jesus foi levado como um cordeiro mudo, mas a Bíblia me fala que havia 2 homens ao seu lado. Um declarava assim: se tu é Cristo mesmo, salva-te a ti e a nós. E o outro falou assim: como é que tu podes falar isso? Nós temos razão de estar aqui, mas esse homem é um justo. Senhor, permita estar contigo. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual foi o final daquele homem? Por ele reconhecer a grandeza de Deus. Por isso que eu falo algo para vocês. Nós não podemos, quem somos nós para dizer que uma pessoa que morreu, ela foi para o inferno ou foi para o céu? Tem uma irmã que até brincava, as pessoas iam até ela: e aí, irmã, foi para o beco ou foi para a estrada? Eu não aguento essas coisas, né? Tem que ir. Foi para o beco é o inferno, a estrada é o céu, né? E ela: não, isso aí foi para o céu. Não, isso aí foi. Aí um dia apareceu: filha, em nome de Jesus, se arrependa desse ato. Você é juiz nessa terra. Como é que você vai saber se naquele último momento ali a pessoa se arrependeu? E Deus teve misericórdia. A Bíblia fala que naquele grande dia vamos ter muitas surpresas. Vamos ter muitas surpresas. Então, quem somos nós? Agora, o detalhe é o seguinte: que nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar ou o dia que Ele vai nos chamar. Então, qual é o nosso papel? Sabedoria de Deus. Vou buscar andar na retidão com o meu Senhor, porque mesmo se eu errar, vou ser rápida e me arrepender, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que pode acontecer. Não sei se vai ter tempo, não sei se vai ter oportunidade. Então, eu estou falando isso, irmão, não para causar sobre nós um peso, um jugo, não. Mas para nós entendermos que a nossa caminhada cristã, ela é muito mais além. É uma vida, né, de dependência de Deus. Muitas vezes a gente pode cometer deslizes, falhas, mas nos humilharmos diante da potente mão de Deus, reconhecer o poder de Deus, reconhecer a sua palavra. Vai ter momentos que você vai ser envergonhado como servo de Deus. Não se esconde não, se de repente você está fazendo a obra de Deus, você está aí com tanto amor pregando Jesus, fazendo a obra de Jesus, e as pessoas se levantarem para te perseguir. Não se preocupe não, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Nós somos perseguidos, Jesus foi perseguido. Se o mestre foi perseguido, por que nós não vamos ser os servos de Deus, não é verdade?
Então vão acontecer situações na nossa vida que vão vir às vezes pedradas, vão vir palavras que vai nos maltratar. Você sente que a pessoa está lançando aquilo como um veneno, como uma coisa para te ferir, para te magoar, entendeu? Mas se reveste. A Bíblia fala que nós temos uma armadura espiritual. Se reveste dessa armadura espiritual, coloca sobre o teu peito a couraça, coloca sobre a tua mente o capacete, coloca aí todos os elementos dessa armadura para você vencer nessa guerra, para você declarar como Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é isso que nós temos que ter, olhar para nós e ver, examinar o que é em nós que precisa ser mudado, ter essa humildade de reconhecer, né, e buscar em Deus o melhor. Aqui eu achei interessante o próprio Paulo, né? Ele fala aqui em 1 Coríntios 9, 27, meu Deus, e esse homem já estava pregando evangelho, ganhando cidades, salvando, libertando, batizando com o Espírito Santo, dava lá na unção, na bênção. E olha que esse homem ele fala, 1 Coríntios 9, lá no versículo 27, acharam? Olha o que ele declara, ele fala o seguinte: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Mas como nós vamos vencer? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da verdade, amém? Você tem que entender, quando o diabo vir com fúria sobre a tua vida, ou quando você, por alguma situação, você tiver um deslize na sua caminhada espiritual, você clama pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, a graça de Deus não é em vão sobre a sua vida. Você se coloca diante de Deus, você se arrependa daquilo que tu fez, você pede a misericórdia de Deus e prossiga, porque o que o Senhor tem preparado para nós é vitória, está ao seu lado, é glorificando ao seu nome, e não é destruição, não é uma vida miserável. Você não é um mendigo espiritual, você pode alcançar isso em nome de Jesus. O que Deus tem para os filhos, olha só que coisa tremenda. Ele fala lá em Salmo 23: eu preparo uma mesa, eu preparo um banquete na presença dos teus inimigos, eu unjo a tua cabeça com óleo e o seu cálice faz transbordar. É diferente, porque quando Jesus ele tem um encontro com aquela mulher, né, Sirofenícia, e ali ela pede para que a sua filha fosse curada, Jesus fala para ela assim: olha, eu vou para os meus filhos. Como é que eu posso deixar de atender os meus filhos e atender um cão, né? Os cachorros? E ali ela tem um ato de fé. Ela fala assim: olha, Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquele ato de fé, aquela mulher foi alcançada. Mas você, querido, você é povo de Deus. Para você não tem migalha, não. Para você tem um banquete. Para você tem palavra viva, para você tem alimento fresco, para você tem pão vivo que desce do céu, para você tem óleo fresco que cai sobre a tua cabeça, e a unção do Senhor quebra todo jugo sobre você. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor vem com o Espírito Santo dele, e um dos símbolos é a água que te refrigera, que te renova, que te fortalece, que te sustenta em nome de Jesus, porque você é filho. Aleluia! Então, querido, na nossa caminhada, vamos estar sempre com esta visão. Eu te convido a abrir a tua Bíblia em Apocalipse 12. Glória a Deus. Aleluias. Apocalipse, lá no capítulo 12, versículo 10. Olha só o que o Senhor declara. Fala, essa palavra para mim. Fala, meu irmão. Está com fé não? Essa palavra é para mim. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 12, versículo 10, fala assim: e ouvi uma grande voz no céu. Olha, meu Deus, só de imaginar, eu fico empolgada, que dizia:
Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite, e eles venceram. E você declara essa noite: eu vou vencer. Aleluia, declara agora: pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amando mais a minha vida até a morte. Aleluia. Nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ele declara lá em Apocalipse 3, eu gosto muito dessa passagem, queridos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Apocalipse 3, versículo 8, ele fala o seguinte: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Sabe o que Deus faz? Meu Deus, é muito lindo. A gente fica assim, impactada com a palavra de Deus. Ele fala: meu filho, você em você mesmo não tem força, mas você vence pela minha força. Porque mesmo você com pouca força, você não negou o meu nome. E por você não negar o meu nome, eu coloco diante de ti uma porta aberta. E aqueles que se levantam, que se dizem que são judeus, que são crentes, que falam que é alguma coisa, que se levantam contra você, sabe o que vai acontecer naquele grande dia? Vão se prostrar aos teus pés. Meu Deus, é muito forte isso, hein, irmão? Isso é tremendo, hein? Isso é tremendo. Olha o que ele continua falando aqui. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Meu, ô palavrinha abençoada. Tinha um louvor, eu acho que era da Marina de Oliveira, que ela cantava assim: paciência. Só de ouvir que louvor já está nervoso. Paciência. Meu irmão, você quer deixar a pessoa mais nervosa? Quando ela está nervosa, ela fala assim: paciência. Oh! Não? É esquisito o negócio, né? Paciência, tem que ter paciência. Aí você está nervosa. Mas aí o Senhor fala: tu guardaste a palavra da minha capacidade de esperar, não é isso, pastor? Capacidade de esperar. E aqui está falando, é como guardaste a palavra da minha paciência. Olha o que acontece: também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então você não é a única vítima. Não tinha uma coisa que é assim, a única vítima, sei lá. É estranho um negócio desse, né? Você não é. Não vai dar uma de síndrome de Elias, né? Elias, ele achou que era a única vítima. Por que, Senhor? Eu não te neguei. Eu falei, Senhor, meu filho, olha só, vou chamar aqui, na real, tem mais, quantos homens? 7.000 que não se dobraram os seus joelhos. Não é só você, não. Eu penso que isso acontece só com você, que você, coitadinho, que miserável homem que sou. Não, meu filho. Acontece sobre todos, de forma diferente. Em situações diferentes. De repente a tua cruz, a tua situação não consigo carregar, de repente a minha você não consegue. Deus vai dando a proporção ali, mas Ele te dá a estrutura para você passar, em nome de Jesus. Mas Ele fala: como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha só agora o Senhor dá assim, é como se Ele desse assim: meu filho, se liga aí que eu vou falar para você, vou te dar um bisu. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, irmão, guarda, segura, em nome de Jesus. Né? Tem um salmo que fala assim: andando e chorando, mas levando a preciosa semente, eu voltarei sem dúvida com os meus molhos de alegria. Vai ter momento que é assim. O Senhor fala: olha mais uma minha, Senhor.
acabou esse negócio, não. Olha, irmão, olha, coisa difícil é você passar pela prova e você faz aquele negócio, não passa, entra na meia. Eu lembro, né, filho, da gente, daquela prova, aquele deserto, aquele terreno. Tadinho do meu marido, ele falava assim, ele segurava a minha mão e falava assim, mês que vem, filha, vai estar tudo diferente. Já fé, né, filho? Esse mês rendeu alguns anos, irmãos, mas para a glória de Deus, nós vencemos, né? E todos nós, vai ter momento da nossa caminhada que a gente vai assim, meu Deus, essa prova parece que não passa, né? Mas o Senhor fala pra gente que o choro pode durar uma noite. Quando o Senhor fala tempo na palavra dele, não pense que é o mesmo tempo que o teu, não. Não é o cronos nosso, que é o tempo humano, não. É o tempo de Deus. Essa noite simboliza, significa um tempo. O teu choro pode durar uma noite, pode durar um tempo. Mas olha que maravilha, que reconfortante que ele fala, mais alegria para se ter um amanhã, irmão. Tem um amanhã para você. Esse choro vai passar. Essa luta vai passar. Quando eu estava, assim, naquele tipo de deserto, né, que a gente passa por tantas coisas na vida, eu só pensava assim, peraí, o deserto tem um final. Amém? Tem um final, aleluia, eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então esse momento, você tem que acreditar. E você tem que declarar essa palavra. Como é que você vai vencer? Você lembra que a gente falou aqui? Como é que nós vencemos? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra da verdade. Então é lembrar que o Senhor já derramou sobre a tua vida a remissão. Ele já te cobre. E você vai vencer declarando a palavra da verdade. Você não vai vencer murmurando. Você não vai vencer com queixumes. Você não vai vencer enchendo teu coração de mágoa. Você não vai vencer assim. Você vai vencer declarando a palavra da verdade. Vai passar, eu creio. Você declara a palavra da verdade. Em nome de Jesus, amém? Então olha só. Ele fala, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha lá no versículo 12. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, vamos concluir? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Melhor é o nosso fim do que o início. Tem um caminho para se prosseguir aí. Não desfaleça as tuas mãos, em nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé. Coloque a mão no teu coração. Eu não sei se você está passando, ou se essa semana algo ocorreu que está complicado, está difícil, está... Ó Jesus. Mas não foi à toa que Deus liberou essa palavra esta noite. Ele quer dizer que Ele continua contigo, querido e querido. Ele continua contigo. Ele fala com você, maior é o que está em vós do